Boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite à nossa live. Boa noite, eu vou acompanhar aqui com vocês a transmissão aqui pelo computador. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, aonde a gente vai dar continuidade, né, à nossa maratona de lives que estamos fazendo desde a semana passada. Vou me apresentar, eu sou a Diva Oliveira, do Diva Confeitaria Festiva e Afetiva, e eu ajudo mulheres com o método que eu criei, que é o método Bolos Afetivos, a ter uma renda de 3 a 5 mil reais por mês. E o tema de hoje da nossa live, né, é como transformar uma receita de bolo de família em dinheiro. Né? Aquela receita que você tem lá guardada na gaveta, né? Aquela receita de mãe, de vó, de tia, que todo mundo ama. Né? Como transformar essa receita, né, em algo lucrável, rendável. Vamos estar falando um pouco sobre isso. Boa noite, Santos. Adriana, seja bem-vinda. Mônica, Bia Gourmet, Suene, Anitta, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão entrando, coloca aí nos comentários de onde vocês são, se vocês são aqui do Rio de Janeiro ou se são de algum outro estado, para a gente ir interagindo aqui, né, e a gente se conhecer um pouco melhor. E aproveita, tem uma setinha apontada assim para cima, um triângulozinho. Compartilha essa live com outros amigos, com outras confeiteiras, né, para poder ter também acesso a essa informação. Boa noite, Solana, seja bem-vinda. Temos aqui a Amapá, Suene, seja bem-vinda. Temos aqui região norte do Brasil. Não conheço a região norte, aí boa pedida para as próximas férias, quem sabe, Amapá. Né? Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa maratona de lives que a gente está fazendo para o aulão que vai acontecer no próximo dia 23 de março, às 20 horas, onde eu vou revelar todos os segredos, né, sobre o método Bolos Afetivos. Solanas de Niterói, aqui de perto, né? A gente costuma brincar, quem é aqui do Rio, né? Que é ali de Nikit. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui. Então eu vou começar a falar um pouco, né, sobre como transformar nessas receitas que a gente tem às vezes guardada lá na gaveta, né, e acaba esquecendo, porque a gente acha que aquela receita que minha mãe, minha avó, minha tia fazia, né, dia de domingo. Sim, são receitas, né, e que trazem muita afetividade, né, e hoje em dia, com a correria, né, de todo mundo, de trabalhar, levar filho para a escola, muitas mulheres hoje em dia, né, são mães solos, né, então acaba tendo o trabalho em dobro, né, de cuidar da casa, ter que trabalhar, às vezes cuidar do filho, né, e acaba deixando, né, com que aquela receita, né, aquelas boas lembranças que tinha antigamente, quando era criança ou mais novo, mais nova, né, de sentar à mesa no final de semana, né, conversar ali, sentar, bater um papo, sentir aquele cheirinho, né, gostoso vindo do forno, do bolo começando a ficar assado. Essa é uma das dicas para você que quer saber se o bolo já está assando. Quando ele começa você começa a sentir aquele aroma, né? É uma das dicas de que o bolo já está quase no ponto ali assando, né? Então você sente aquele aromazinho, toma um cafezinho ou um chazinho aqui como eu estou tomando agora, né? Para saborear aquela fatia de bolo que acabou de sair do forno, né? Quentinho ali, morninho, né? É muito bom isso. E esses momentos gostosos, né? Eles ficam gravados na nossa memória, né? E são essas memórias
que o método bolos afetivos que eu criei e que traz para que você, né, possa estar implementando isso e estar comercializando não só as receitas aqui do método bolos afetivos, mas também as receitas que você tem, né, as receitas da sua família, né, e está trazendo essa afetividade, né, esse aconchego que hoje em dia a gente acaba perdendo na correria do dia a dia, que a gente não tem tempo de parar, sentar e estar produzindo. E eu falo isso a gente, por que a gente, Diva? Você também está se incluindo nesse papel? Sim, né? Porque durante muito tempo, quem conhece a minha história tem lá no destaques, né, do feed. Depois, se vocês não conhecem, entra lá, quando terminar a live, entra lá no destaque. Vou só falar rapidamente. A minha formação, sou bióloga, trabalhei muitos anos lecionando, trabalhei com consultoria na parte ambiental e em empresas públicas do governo. E uma correria louca, e sim, sentia falta, né, de ter aquele final de semana, né, ir para casa de uma tia, né, comer aquele bolo, aquela broa, né, aquele bolo que eu chamo bolo de nada, sabe, de comer uma cuca. Por quê? Por causa da correria. Não posso esse final de semana, não. Eu tenho que, quando eu estava lecionando, né, eu tenho provas para corrigir, eu tenho que preparar a aula, né, ou quando eu estava com trabalhos de consultoria ambiental, não, eu tenho que preparar relatório e tal, não dá, sabe, perder assim 2 dias. Sim, era perder. Hoje em dia eu vejo que eu estaria ganhando, né, muito mais energia se eu tivesse ido aquele final de semana, né, teria muito mais energia para trabalhar durante a semana. Então, esse retorno, né, que o bolo, né, afetivo vai trazer para o seu cliente, né? E é isso que eu ensino, né, a vocês mulheres, né, a ter essa renda de pelo menos de 3 a 5 mil reais mês, né, com o método que eu criei, bolos afetivos, trazendo, né, toda essa memória que foi deixada, né, por causa dessa correria do dia a dia, né? E sim, quem não tem, agora me contem aí nos comentários, né, até mesmo para quem está chegando, né, quem nunca gostou de raspar uma bacia de bolo, aquela colher de bolo, quando a mãe estava fazendo, quando a avó estava fazendo, terminava, colocava a massa do bolo ali na forma para assar e ficava um pouquinho ali, passar o dedo ali na bacia e lamber. Gente, é bom demais. Hoje em dia a gente acaba perdendo, né, um pouco disso, né, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, né, e a gente pode resgatar isso, né, para os nossos clientes, né, tá fazendo o papel inverso, né, por que não ele ter na casa dele, né, um bolo, né, com aquele aroma delicioso, né, dele chegar e você, no momento em que você entrega para ele, ou que ele faz a retirada desse bolo, com aquela receita, com todo aquele carinho de família, né, você entrega junto algumas dicas para que aquele bolo que foi assado de manhã cedo ou foi assado no dia anterior tenha aquele cheirinho de saindo do forno, né? Como? Isso tudo eu ensino lá dentro do método bolos afetivos, né? De como você pode fazer com que o cliente, no momento em que ele abra a caixa de bolo, ele sinta aquele aroma, aquele perfume, sem estar utilizando, né, essências, aromas, óleos artificiais. Porque a proposta, né, do método bolos afetivos, né, que são bolos que vocês vendem todos os dias, de resgatar, né, exatamente, não só a memória, mas sim todas as características, né, desse bolo de família, desse bolo de vó, desse bolo de mãe. Como que era feito, né, esses bolos há 20, 30 anos atrás, quem sabe até um pouco mais, né? Eram feitos o quê? Às vezes com ovos frescos da galinha de quintal que comprava ali na feira, né? Era feito o quê? Com manteiga. Não se tinha muito hábito de utilizar margarina, né? Ou era feito algumas receitas feito com banha de porco, né? Eram aqueles bolos fofinhos, macios, né? E é isso
né, que eu ensino para vocês, né? São todas essas recordações, né, e que eu trago com técnica, né, e de maneira que vocês consigam produzir grandes quantidades, né, mas de maneira rápida, né? Eu passei por vários meandros, né, até chegar a esse método, aonde todas as dificuldades que existiam, né, para que você pegue uma receita que você tenha, né, e transforme numa receita rendável, né, ou vocês trabalhem com as receitas que nós ensinamos no curso, né, sejam receitas fáceis, práticas, rápidas, mas que não perdem a essência, né, aquela essência de afeto, de amor, de carinho. É uma coisa que eu sempre digo: o bolo é a materialização de um abraço. Quem não gosta de um abraço? Quem não gosta de um carinho, de um afago? E nada melhor do que acariciar também, né, o nosso interior, né, o nosso estômago, né, aquela vontadezinha de comer aquele bolo delicioso. E voltando, né, ao tema inicial dessa live, aonde eu falo para vocês, estou aqui com a minha colinha, né, como transformar uma receita de família em dinheiro, né? As receitas, né, geralmente que eram feitas, né, pelos nossos familiares, né, são receitas simples, né, não tem muitas coberturas, não tem muitos, entre aspas, assim, frescuras em si no bolo, né? E desculpa, tomar uma aguinha aqui. E essas receitas, né, elas são receitas que têm, né, algumas informações, alguns ingredientes em que com o estudo, né, e com a técnica eu descobri que, nossa, aquela receita que minha mãe fazia, que a minha avó fazia, né, como que ela sabia que tinha que usar aquele determinado ingrediente para deixar a massa assim? Fazer uma pergunta aqui para vocês: vocês usam sal na massa do bolo de vocês? Me respondam aí, se alguém usa sal na massa do bolo. Sim, sal. Sal, diva, mas sal não é para comida salgada? Deixa aí para vocês me responderem, né? Não só isso, mas também outras dicas, né? A questão de por que colocar as claras no final, né? Você faz toda a massa, bate a clara só no final e acrescenta e agrega ali no bolo. Sim, tem algumas receitas, né? Alguns métodos de preparo de bolo que são feitos dessa maneira e tem todo um porquê, né? Antes eu não sabia, talvez minha mãe que fazia, né? E que de vez em quando eu ainda peço para ela fazer o bolo. Para mim, sim, eu amo o bolo feito por ela. Não é só a questão do sabor, mas é a questão do carinho, do afeto que a gente está falando, né? Traz todo um conjunto, né? Então, assim... Ai, gente, me perdi aqui agora. Fui falar da minha mãe, sempre me deixa, assim, emocionada. Por quê? Emocionada, porque foi com ela que eu comecei a pegar gosto, né, pela confeitaria, né? Foi com ela que eu dei meus primeiros passos, né, dentro da confeitaria. E de que maneira? Brincando, né? Brincando com massa aos 6 anos de idade, né? E toda essa recordação, né, todo esse sentimento, né, que você deve trazer para o bolo, né, que você vai estar comercializando através do método bolos afetivos, né? A sua receita, talvez você tenha, sei lá, uma receita de um bolo de milho, né? O Brasil é muito grande, a gente estava aqui com... uma das pessoas aqui da live do Amapá, né? Aproveitando que já entrou bastante gente aqui, né? Me digam aí de qual região do Brasil vocês são, né? Então, no Amapá,
talvez, será que lá tinha facilidade, né, alguns anos atrás, quando eu digo alguns anos, 20, 30 anos atrás, do milho enlatado, né? Será que eles tinham facilidade de ter, ou se não, milho fresco o ano inteiro? Então, o bolo, provavelmente de milho, feito no Amapá, né, alguns anos atrás, a receita poderia ser diferente da receita que é produzida aqui no Sudeste, ou no Sul, ou até mesmo no Nordeste. Você tem diversas receitas de bolo de milho, que pode ser feito com milho fresco, pode ser feito com milho em conserva, pode ser feito com farelo de milho, aquele milho flocão de milho, né? Pode ser feito com fubá, que é do milho. Então, assim, tem diversas receitas e cada uma vai ter a sua característica da sua região, né? Então, assim, Diva, então, se eu adquirir o seu curso, só vou conseguir produzir as receitas de acordo com o que está ali descrito? Não. Por quê? É o que eu sempre digo, receita, né, dentro da confeitaria, para você que quer ser confeiteira, receita, eu digo que é 20%, no máximo 30% do seu sucesso. Sim, né? Porque receita, você pode pegar no Google, entra aqui na internet, coloca lá bolo de milho e vai aparecer milhões de receitas de milho. Agora, a técnica, né? A função e como, né, juntar todas as funções para que você crie e você consiga fazer alterações na receita, né, e tenha o mesmo resultado, isso você não consegue jogando aqui no Google. Você vai até conseguir aqui função do ovo, mas quando eu substituir, né, um exemplo, eu só tenho 2 ovos e a receita pede 4. E eu quero fazer a receita inteira, não quero fazer metade, né? No Google vai estar ali escrito a função do ovo. Mas como que eu faço, né, para substituir por outro ingrediente que tenha basicamente a mesma função e que me dê, né, a mesma estrutura do bolo depois de assado? Né? Tudo isso eu ensino dentro do método Bolos Afetivos. Então, vocês vão ter liberdade, né, para estar passeando, né, por todas as regiões, né, por vários ingredientes, vários insumos e tá tendo, né, o mesmo resultado final, né? Todo bolo, né, que você compre é uma coisa assim, todo bolo tem que ser gostoso, isso é obrigatório. Todo bolo tem que ser saboroso, isso é obrigatório. Agora, aquele bolo que você come, que além de saboroso, gostoso, te deixa com boas memórias, te puxa assim pela memória, nossa, eu comi esse bolo, eu comi um bolo assim parecido, gente, sabe, na casa de fulano, na casa da minha vizinha, quando eu morava lá, não sei aonde, né? Isso não é todo bolo que faz, né? E vocês serão capazes de deixar, né, esse bom sentimento com que o seu cliente ele volte a comprar de você 1, 2, 3 vezes e que o seu cliente passe a ser um vendedor seu, porque esse seu cliente vai te indicar para um outro amigo, para um familiar e assim, consequentemente, e você vai crescendo a cada dia. Um exemplo, né, de receita de família, né, em que não era bolo, mas é uma receita de família e que traz lembranças e que a partir desse ingrediente, né, que estava presente toda semana na minha casa, né, eu transformei numa receita de bolo e que hoje é um sucesso, né, aqui dentro do Diva Confeitaria e que vocês vão ter acesso a ela, né, dentro do curso Método Bolos Afetivos. Uma lembrança afetiva que eu sempre tive de chá, e um chá em específico, de capim-limão, né? E o que isso tem a ver, né, com bolos? Tem tudo a ver.
E aí quando eu digo que o tema da live é como transformar receitas de família em dinheiro, é disso que eu falo, né? Na minha casa a gente sempre teve o hábito, né, minha mãe, de fazer bolo, geralmente aos domingos. Eu e mais 2 irmãos, e ela fazia o bolo dia de domingo, e aí tinha aquela briga pela bacia, éramos 3, tinha uma bacia e uma colher, mas éramos 3 crianças, e aí tinha revezamento de bacia e de colher. Um final de semana, um raspava a colher e a bacia, no outro final de semana tinha revezamento, quem não raspou nem bacia nem colher ficava com os itens e assim ia. E a gente sempre comia bolo com chá, né? E como nós morávamos em casa, tinha muita coisa plantada e tinha capim-limão plantado e tinha outras ervas também. E minha mãe tirava lá, ia lá no quintal, pegava 2, 3 folhas de capim-limão, lavava, higienizava e fazia o chá com capim-limão. E essa é uma lembrança que eu tenho, sabe, até hoje. E eu moro em um apartamento e eu tenho um pé de capim-limão plantado. E por que eu tô contando tudo isso? Porque foi a partir dessa, né, receita de família, dessa lembrança, né, gustativa, em que eu criei uma das receitas que faz assim, muito sucesso aqui no Diva Confeitaria, que é o bolo, né, de capim-limão, que é feito, né, com a folha do capim-limão. A cor, né, verde do bolo, né, é extraído da folha do capim-limão, né, e o aroma, o paladar, né, assim, só comendo para poder você viaja, né, viaja assim, literalmente, emocionalmente e mentalmente, assim, que eu digo que deixa boas lembranças não só no paladar, mas na memória e no coração também, que faz com que você assim, nossa, nunca imaginei, exatamente. Mas para chegar até essa receita, teve muita técnica, teve muitos testes, né, para que eu pudesse chegar na receita ideal, né? E para que eu não desperdiçasse, né, tantos insumos, né, eu precisava saber como, né, produzir um bolo. Quando eu digo produzir um bolo, né, quais são as quantidades mínimas necessárias que você precisa de cada ingrediente para ter a estrutura de um bolo que eu desejava chegar, um bolo de massa amanteigada, fofinha e úmida, né, que é o método, através do método gente, fugiu agora o nome. Através do método esponjoso não. Desculpa. Método amanteigado. Né? São as massas amanteigadas. E tem, para você saber a porcentagem que você precisa mínima e máxima de cada ingrediente, então você coloca lá tanto de farinha, tanto de ovos, tanto de capim-limão. Sim, mas eu posso colocar a quantidade mínima e não dá certo, colocar a quantidade máxima e não dá certo, até eu chegar nesse balancear, né? É uma coisa que leva tempo. E com a técnica que eu criei, né, hoje em dia eu consigo produzir receitas novas e únicas, né, com esse método, né? E é isso que eu ensino para vocês, né, dentro do curso Método Bolos Afetivos, e que vocês tenham a chance, né, de estar entrando e conhecendo todo esse método no dia 23, agora quinta-feira, às 20 horas, onde eu vou dar uma aula falando tudo que tem dentro desse método Bolos Afetivos, tudo que oferece, né, porque foi o que eu disse, receita é 20, 30%, né, de qualquer confeitaria, né? Qualquer confeiteira, na verdade, que queira ter sucesso, né? Se você apenas quer uma receita, então assim, Google e procura lá a receita. Agora, se você quer ter sucesso, né, e ter pelo menos uma renda de 3 a 5 mil reais por mês com esse método Bolos Afetivos, vem com a gente, põe o reloginho aí, quinta-feira às 20 horas,
eu vou estar desvendando todos os segredos para que você, né, possa, né, esse 2023 que está começando agora, a gente está no início do ano, né, deslanchar, né, e ter sucesso, ter a sua independência, né? É muito importante, principalmente para nós mulheres, né, termos essa independência. Isso traz mais vigor, isso traz mais disposição, isso traz mais vontade, né, de você querer mais e mais. E por que eu digo isso? Porque além só da independência financeira, você vai ter mais tempo para você ou para quem está junto de você, se você tem filhos, para você poder estar indo à reunião da escola do seu filho, se você quer ir ao cinema 2 horas da tarde, numa quarta-feira, você vai ter essa possibilidade de parar tudo que você está fazendo e sair 1 hora da tarde para estar 2 horas lá no cinema assistindo o filme que você deseja. Isso tudo você vai conseguir fazer através, trabalhando, né? Claro, não é apenas comprar o curso, é comprar e se dedicar. E eu vou oferecer, né, para vocês várias possibilidades, né, para que você saia desse curso não só com os de 3 a 5 mil, mas muito mais do que isso. E isso eu vou provar para vocês que é possível. Eu trouxe na live, se eu não me engano, acho que foi da sexta-feira, tá salva lá no meu feed, aonde eu fiz uma pequena simulação, né, de venda, né? Quantos bolos você precisaria estar vendendo por dia para poder ter essa renda, né, que eu informo para vocês, de 3 a 5 mil reais por mês. E assim, você olha e fala assim, sim, e como que isso é possível? Como que eu vou conseguir vender isso, né? Caso vocês não tenham acompanhado essa maratona de lives que acontece até a próxima quinta-feira, todas essas lives elas estão salvas lá no meu feed, né? Então volta lá em que eu conto para vocês, né, do que é possível sim você trabalhar na cozinha que você tem, independente do tamanho. É possível você trabalhar, né, com os equipamentos eletrodomésticos que você tem na sua cozinha. Eu mostro para vocês, né, que a sua batedeira, né, não precisa ser aquela batedeira planetária, pode ser aquela batedeira manual que tem 2 ganchinhos, né, e que você vai sim, né, conseguir trabalhar com ela e fazer todos os bolos que eu ensino e muito mais, né? O forno que você tem, né? Você pode trabalhar com ele durante muito tempo, não é preciso ter nenhum forno em específico. Eu falo para vocês, né, em uma das lives, né, que os utensílios, né, que vocês precisam ter são os utensílios que vocês têm na casa de vocês hoje. É preciso fazer estoque de insumo? Tudo isso eu explico. Vocês assistindo as lives, vocês vão ver que se eu estou entregando tudo isso agora, não é nem 10% do que eu ensino dentro do método Bolos Afetivos. Tem muito mais coisa, né? Todas as dicas, todos os meus segredos estão lá dentro, né, do método Bolos Afetivos, e que eu fiz com muito carinho, né? E por que, né, tá disponibilizando isso? Primeiro porque já fala dentro de mim, né, esse meu lado professora, que eu lecionei durante muitos anos biologia. Começou a algumas pessoas me perguntarem se eu dava curso, enfim. E por que não, né, passar um pouco mais de conhecimento, né? Eu não digo nem um pouco mais de conhecimento, por que não dividir o conhecimento que eu adquiri, né, todos esses anos e esses dois anos e pouco que eu tô de fato trabalhando, né, exclusivamente com confeitaria, vivendo de confeitaria, tendo sucesso com a confeitaria, né? E isso tudo, eu não preciso provar nada para vocês, vocês mesmos podem ver, né, que isso que eu falo, só clicar aí no Google, né?
escreve Diva Confeitaria Festiva e Afetiva. Vocês vão ver a quantidade de reportagens que tem sobre aqui o Diva Confeitaria Festiva e Afetiva, trabalhando, né, com o que eu venho falando esse tempo todo: afetividade, né, amor, simplicidade. E é o que todos sentem falta, né? Talvez não saibam que sente falta, porque com a correria do dia a dia não consegue nem parar para lembrar. Mas no momento em que comprar um bolo seu, um bolo afetivo, ela fala assim: nossa, quanto tempo que eu não como um bolo assim, um bolo que me traz, né, todas essas boas recordações, né? O bolo que me traz todas aquelas lembranças, aquelas conversas de família, né? Aquele olhar, né? A minha mãe ali batendo um bolo, ou a minha avó ali batendo um bolo, podendo raspar ali aquela bacia de bolo, né? E com certeza no momento em que você chegar nesse ponto, você vai cativar o seu cliente e você vai estar fidelizando ele, e o sucesso é inevitável. Então, assim, nos acompanhem. Amanhã tem mais uma live linda da nossa maratona aqui, Método Bolos Afetivos. Aguardo todos vocês. Aproveita, quando terminar aqui a live, vai lá na minha bio, clica no link e já faça sua pré-inscrição para o nosso aulão que vai ter no dia 23 de março, às 20 horas, onde eu desvendo todos os meus segredos sobre o método Bolos Afetivos, onde eu ensino mulheres a ter uma renda de pelo menos de 3 a 5 mil reais por mês com esse método que eu criei, e que você também vai ter sucesso. Então, aguardo todos vocês.